Mas assim, é muito importante a gente entender o que é o relacionamento abusivo, porque desse celular quebrado e desse apertão de braço, e dessa vez que ele te ofendeu sua mãe, falou coisas absurdas pra você, daí pra uma agressão, que foi o meu caso, que eu quase morri, né? Então, assim, hoje eu acho de extrema importância, por isso eu acho um assunto de muita relevância, a gente entender que tudo bem, você não tá bem, mas dá pra você perceber alguns indícios de que você está caminhando, às vezes, até para a morte. Porque eu não morri, sinceramente. No meu caso, foi um fio. Eu tive, claro, muito auxílio dos meus pais, né? Quando eu passei dessa fase do ciúme, chegou um momento em que eu percebi que isso estava muito... estava passando de um limite, né? Só que é nesse momento em que a gente se torna muito cúmplice do abusador, porque você começa a contar mentiras, né? Você chega em casa, às vezes, por exemplo, antes da agressão mais grave que eu sofri, ele me batia muito na cabeça, né? Então, assim, que não ficava marca. Entendi. Mas eu tomava muito chute na perna, eu tinha bastante hematoma. Então, é lógico, imagina se eu falasse pra minha família, minha mãe perguntar, por que você tá com esse roxo? Eu falasse, porque ele me chutou. Então, eu comecei a mentir também. Você começa a mentir. Então, eu caí. Você faz coisas que você abomina. Então, ele vai realmente, ele vai te destruindo pouco a pouco lá por dentro. Porque se você tá contra seus valores, seus princípios, né? E aí você começa a mentir com a desculpa de que tá protegendo pessoas, né? E quando que você, exatamente, assim... quando começa aí essa fase da mentira, que realmente tem... Todos que eu conheço tem essa fase da mentira. Tem. E essa mentira, ela entra num contexto de... Ela pode ser encarada num contexto de defender o seu conto de fadas. Olha, na verdade, ela entra bem assim, sendo bem dura até com a abusada, né? A gente não quer se expor. Esse é o fundo da verdade. Porque você sabe, a gente que passou pelo processo de coach, né? A gente sabe que a gente trabalha com recompensas, né? A gente não é tão, assim... as histórias que a gente conta, elas têm mais a ver com nos defendermos do que proteger pessoas. Por mais que num determinado momento, se foi necessário eu proteger algumas pessoas que me cercavam, porque realmente o meu abusador, ele era uma pessoa muito violenta. Mas no início da nossa relação, eu não ia contar para as pessoas que o roxo que eu tinha era dele e que eu queria voltar. Porque eu que voltava, por livre e espontânea vontade, né? Aí você me pergunta, por que você voltava? Primeiro, porque ele me convencia de que me amava. E eu tinha essa necessidade de sentir que estava sendo amada por ele. Você tinha ali um vazio emocional que precisava ser preenchido. Que estava sendo preenchido por ele de uma maneira estranha, mas estava. Naquele momento estava sendo preenchido. E segundo, porque você acha que você vai mudar o mundo, né? Então você acredita que se ele te ama e que você ama, né? Aquele... E sinceramente, eu acho que a maior questão que tem que ser encarada é ele não vai melhorar e o pior, ele vai piorar muito ainda. Então, o abusador piora. Agora, como que você sabe disso? Mas 100% das vezes são assim? Leia a história, se compare, leia a história de abusadores, você vai ver que nenhum se recupera, nenhuma mulher vence, nenhuma vence. Muito pelo contrário, né? A gente vê casos muito extremos mesmo de ter o feminicídio mesmo. O feminicídio. Só conta a história quem sobreviveu, porque muitas não estão aqui. Né? Então, é de extrema importância você olhar a sua relação e falar, peraí, ele tá passando do ponto? Por que eu não posso falar com uma amiga no telefone? Porque se ele já está agindo dessa maneira, disso para uma agressão física mesmo, é muito pouco. É muito pouco. Ali no limite. E o que é importante a gente ressaltar aqui, né, Andressa, que, na verdade, são surtos. São surtos. E não existe um motivo plausível. Ele tem uma verdade dentro da cabeça dele, né? Que ele acredita.
Eu nem sei, sabe? Eu vi tanta loucura por parte dessa pessoa que eu convivi, né? Eu vi tanta coisa que, na verdade, ele era perito em me manipular. Então, a culpada era sempre eu e eu me confundi muito num momento. Tinha um momento que eu mentia sobre os abusos também por esse tipo de proteção, porque eu não tinha certeza se eu não tinha provocado aquilo. Olha só, que loucura. Você não sabia se realmente a culpa era dele ou se a culpa era sua. Porque ele sempre me colocou... Assim, a destruição de autoestima também é perícia do abusador. Então, eu sempre era... Nossa, eu tinha 24 anos, ele falava que eu era velha. Pra você ter noção do estágio de destruição. Fala que é feia, fala que é velha, fala que tá gorda. Tudo que você imagina. Agora, isso era o de menos, assim, mas nas próprias situações de agressão, sempre que nem, mas se meu telefone tocou, ele quebrou, porque tocou. E eu me questionava, mas também você chega assim... Nossa, que coisa, mas por que foi tocar meu telefone agora?